Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje eu quero conversar com você sobre um capítulo 1 Samuel 24. Começo te fazendo uma pergunta: o que você faria se você tivesse a chance de resolver um problema, revidar alguma coisa que estivessem fazendo com você injustamente, aquilo estivesse nas suas mãos, você tivesse a chance de revidar, várias pessoas mandando você fazer, mas você percebe que aos olhos do Senhor aquilo não seria correto? E aí? Como é que funciona isso? Como é que você faria? Como é que você pensaria com relação a isso? Mas pessoal, nesse capítulo Davi, ele é confrontado com esse tipo de sentimento. Ele tem uma atitude muito digna, muito rica espiritualmente. Davi era um sábio, era uma pessoa muito obediente às coisas do Senhor e uma pessoa com controle emocional muito forte. Eu acho que isso pode nos ajudar, pode nos trazer ensinamentos para o nosso dia a dia, né, nos nossos problemas, soluções e que a gente convive aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, não é isso? Bom, quero contextualizar um pouquinho esse capítulo com você. Só antes quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal. Se você gosta de refletir sobre a Bíblia, sobre o que ela pode interferir no nosso cotidiano, então todos os dias eu venho aqui e trago uma reflexão minha da Bíblia, aquilo que eu acho. Eu não sou pastor, não sou teólogo, sou um homem comum e que gosto de ler a Bíblia, que gosto de procurar viver de acordo com o que ela me ensina, porque eu acredito que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ok? Pessoal, contextualizando aí o capítulo, o que acontece? Nesse capítulo, Saul continua perseguindo Davi está escondido lá na caverna e tudo mais, e Saul sai com seus homens lá para caçar Davi. Ele entra numa caverna para fazer necessidades fisiológicas e ele não sabe, mas os homens de Davi estão dentro da caverna. Ele entra sozinho, né? E ele é percebido pelos homens de Davi. Os homens chegam em Davi e falam: Davi, Deus entregou o inimigo nas suas mãos, vai lá e acaba com a vida dele. Olha isso. Davi, pessoal, está sendo perseguido por Saul. Ele quer acabar com a vida de Davi. Davi teve que fugir da família, sair de casa. Ele está fugindo com homens que ele não conhecia, que ele acabou se tornando líder desses caras, mas ele não tinha relação íntima com essas pessoas, não conhecia exatamente essas pessoas. Então, assim, ele tá um forasteiro. Ele tem a chance de resolver o problema dele. Ele vai com a espada, corta um pedaço da roupa de Saul, sem que Saul percebesse. Mas nesse momento ele é tomado de consciência divina, vou botar assim. Ele para e pensa: caramba, isso não seria legal, não seria perfeito, não seria correto aos olhos do Senhor. Porque esse cara é o rei, ele foi escolhido por Deus, foi Deus que permitiu que ele fosse rei. Eu não tenho o direito de tirar a vida dele, ainda que ele queira tirar a minha. Eu não sou igual a ele. Acredito que seja isso que Davi tenha refletido. E quando a gente para e fala, né, caramba, eu posso me vingar, mas o que tem dentro do meu coração? Tem vingança ou tem perdão? É uma atitude bem difícil, né? Principalmente no momento ali, da emoção, né? Uma coisa é eu falar aqui com você, você pensar, refletir aí. Outra coisa é você na hora ali da emoção, né? Imagina você está sendo perseguido e aí o cara tem essa... Vamos trazer para o cotidiano rapidamente. Você no trabalho, alguém te perseguindo, falando mal de você e tal, inventando intrigas. E aí você descobre uma coisa que poderia comprometer essa pessoa. E aí você vai lá e faz a mesma coisa. Você vai lá e se vinga dessa forma, ou você vai lá com a pessoa e procura falar com a pessoa: olha, pô, cara, você está me acusando, você está falando muito de mim, por que você está fazendo isso? Eu sei isso aqui de você e não fiz isso. Não sei, sabe? Era mais ou menos isso, né? A ideia aqui é que você reflita a respeito. Bom, Davi não faz isso, né? Davi não faz. Ele confronta Saul, né? Respeitosamente, ele se prostra ao rei, né? E confronta: Senhor, Senhor rei, que você está fazendo isso comigo? Eu sou honesto, eu sou fiel a você, eu respeito você, respeito sua família, e por que você está fazendo isso comigo? E aí, outra situação interessante nesse capítulo: Saul chora, diz que se arrepende, que está tudo certo, mas eu não acreditei muito nessa transformação de Saul não, tá, pessoal?
Porque Saul ele realmente está tomado pela inveja. Eu acho que é muito rápido, foi muito, estalou o dedo e Saul se converteu, né? Vamos dizer assim, Saul se percebeu, né, que estava errado. Eu acho que tem mais coisa para acontecer pela frente aí. Eu não consigo confiar nessa postura obediente, essa postura arrependida de Saul, não. Vamos ver o que vai ter pela frente. E assim, pessoal, refletindo rapidamente o que Davi fez, eu acho que é muito interessante e importante a gente pensar nisso no nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós temos, você já teve, eu já tive certamente, situações em que falavam mal da gente por trás, faziam intrigas. Todo mundo que já trabalhou, trabalha com pessoas, sabe que isso é a coisa mais comum. Até mesmo em grupos familiares, em situações de famílias, acontece esse tipo de coisa. Mas a gente tem que entregar, pessoal, eu sempre falo isso para os meus filhos, a gente tem que entregar o que tem dentro do nosso coração, né? E dentro do nosso coração, eu entendo que eu, você, qualquer um, quer ter coisas boas, você não quer ter coisa ruim. Você pode até estar com coisas ruins por algum motivo, tá? Você pode ter se deixado levar, você pode ter tido uma má índole, você pode estar errado mesmo. Mas no fundo, eu acredito que ninguém queira ter coisas ruins dentro do coração. E para isso você precisa colocar coisas boas dentro do seu coração, através da sua mente. E o que são coisas boas? A palavra de Deus, atitudes positivas, uma atitude saudável, não só com o seu corpo físico, mas com a sua mente. Atitudes que realmente você gostaria que fizessem com você. Quando você se coloca nesse lugar, também é bem fácil de entender. Você gostaria de ser mal atendido? Por exemplo, eu faço lá o trabalho de aplicativo de Uber de 99 à noite. Ora essa, eu transporto pessoas do ponto A para o ponto B. Pessoas de diferentes motivos, né? Cada um tem os seus motivos. Vai passear, vai para o médico, vai sair, vai tirar um monte de coisa. Ou seja, se eu estivesse no lugar do passageiro, como eu gostaria de ser atendido? Eu gostaria de ser atendido bem, eu gostaria de ser atendido respeitosamente, eu gostaria de ter uma pessoa, um motorista que dirigisse de maneira adequada, segura, principalmente segura. Eu gostaria de me deslocar dentro de um carro minimamente limpo, né? É isso que eu gostaria. Então eu procuro fazer para essas pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E aí Davi ele faz exatamente isso. Eu acho até isso Davi coloca. Poxa, se eu tivesse errado, acho que Davi tinha esse caráter. E se eu tivesse errado? E se eu tivesse na posição de Saul? Será que eu também não faria o mesmo que ele? Ele se coloca, e mais, ele respeita a soberania de Deus. Ele não quer passar por cima de Deus. Se foi Deus que escolheu Saul para ser rei, ele entende o seguinte: só quem pode tirar é Deus. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não quero ter essa atitude, eu não quero ter esse compromisso, eu não quero carregar esse peso de repente ter tirado a vida de um rei que foi permitido, né, que fosse alçado a rei por Deus. Impressionante a fé, a obediência e a maneira com que Davi respeita a soberania de Deus. É um grande exemplo, é uma grande maneira da gente raciocinar, da gente refletir sobre isso e de procurar entender como que a gente está lidando com isso, né? Como que a gente está lidando com aquilo que Deus nos orienta. Porque não adianta eu ser orientado de uma forma, eu ler aqui a de Deus e tudo mais, e sair daqui e fazer totalmente ao contrário. Eu estou perdendo meu tempo, não faz sentido. O que faz sentido é eu procurar acertar. Mas eu vou errar, eu erro. Evidentemente, mas você erra e faz de novo e procura acertar. É isso? Você fica bom em matemática como? Fazendo exercícios. Faça exercícios, vai errar, vai acertar, vai errar. Daqui a pouco você começa a acertar. A mesma coisa é a fé. Você ora, você faz, você ora, você pratica, você ora, você pratica. Você vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Aí você vai começar a errar menos e acertar mais. Você não vai deixar de errar. O ser humano ele erra, não tem jeito. Você não é infalível, você vai falhar. Mas você vai diminuir a margem de erro. Porque você vai estar constantemente orando e praticando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu entendo que seja dessa forma. Queria saber a tua opinião, queria que você comentasse o que você acha. E o que você acha da atitude de Davi?
Você teria esse mesmo altruísmo, essa mesma grandeza espiritual? Você faria a mesma coisa? Ou você chegaria lá e resolveria o teu problema? Ah, quer saber? Vou resolver o meu problema aqui. Acabou. Enfim, cada um tem a sua atitude, pensa de um jeito. Como eu disse, a nossa intenção aqui é fazer com que vocês também se interessem, né, a ler a Bíblia, a refletir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Procurar, pessoal, procurar viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Eu acredito que essa seja a melhor maneira da gente viver bem, da gente estar bem. E procurar também fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor estejam bem. Beleza? Bom, se você ficou até o final, vou pedir a você novamente, por favor, é de graça, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e aí você vai ser avisado de todos os vídeos que a gente faz aqui. Todo dia, como eu disse, a gente reflete um capítulo da Bíblia. Quero desejar que Deus abençoe a sua vida e pedir que você me acompanhe no próximo capítulo. Até mais.